Fala, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Will Tricolor. Vídeo de hoje eu vou falar sobre a Libertadores. Iniciarei falando sobre o Flamengo, que vai jogar hoje contra o Bolívar no Maracanã. Fala também sobre o Botafogo, que vai ao Chile enfrentar o Universitário. E o Fluminense, que receberá amanhã, às 19 horas, no Maracanã, o Cerro Porteño. Tudo isso logo depois da vinheta. Como eu falei, eu vou iniciar o vídeo falando sobre o Flamengo, que receberá o Bolívar hoje às 21h30 no Maracanã. Um jogo importantíssimo, valendo a classificação. Se o Flamengo perder, ficará muito difícil se classificar. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir a você que, se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixa seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo. Comenta também para a gente poder interagir. Então vamos lá. Eu quero dividir a tela com vocês aqui da escalação do Flamengo para o jogo de hoje. O Flamengo vai com a seguinte formação. No gol, Rossi, Varela, lateral direito, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Alan ganhando a vaga porque o Pulgar encontra-se machucado. De La Cruz de segundo volante, o Arrascaeta retornando também. O Gerson está fazendo um ponta direita. Está sendo muito criticado pela torcida do Flamengo, mas eu creio, na minha visão, ele está sendo prejudicado em jogar nessa posição, porque o Gerson tem dificuldade de jogar pela ponta, apesar dele ser canhoto, jogar pela ponta direita, mas ele não é um ponta. O Gerson fez sucesso em 2019 pelo Flamengo jogando de primeiro volante, e jogando dessa maneira ele está sendo prejudicado com certeza. A não ser que o Flamengo esteja fazendo ali um quarteto no meio de campo, utilizando o Gerson no lugar do De La Cruz. E o De La Cruz fazendo uma meiuca ali com o Arrascaeta. Mas espetado lá na frente o Pedro e o Cebolinha. Mas eu acho que não estão atuando assim não. O Flamengo não está atuando dessa maneira. Está atuando praticamente dessa forma que está sendo desenhada aí pelo GE. E isso prejudica o jogador do Flamengo. O Flamengo está com dificuldade no grupo. E já eu vou dividir com vocês a tabela para a gente analisar a tabela dos três. Tanto do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo. Beleza? O Botafogo irá ao Chile enfrentar o Universitário. Também vai ser uma dificuldade gigante. O Botafogo, apesar de estar em segundo colocado, mas ele tem o Universitário logo atrás dele. Então, se o Universitário ganhar, irá ultrapassá-lo. E ontem o Júnior Barranquilla ganhou da LDU. E isso fez o Júnior distanciar um pouquinho. E se o Botafogo não conseguir essa vitória amanhã, vai complicar bastante. E como eu falei do Flamengo, eu vou dividir a tabela já com vocês. Agora vamos falar do atual campeão da América, que está numa fase horrorosa, uma fase desesperadora. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. O Fluminense, eu quero dividir com vocês também a provável escalação. E a provável escalação é essa. O Fábio no gol. A dupla de zaga ali formada por Antônio Carlos e Felipe Andrade. A dupla de zaga reserva, pelo motivo do Felipe Melo estar suspenso e o Manuel ter se machucado no jogo contra o São Paulo. Até o lance que originou ali a discussão entre o Fernando Diniz e o Luciano. Pela lateral direita, o Diniz insistirá com o Marquinhos. Eu já deixei minha opinião aqui, inclusive vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Não concordo, não gosto do Marquinhos na lateral direita, não pelo futebol dele. Ele tem se esforçado bastante e não tem comprometido. Mas eu acho que a gente perde muito poder ofensivo tendo esse jogador na lateral. Mas o Marquinhos avança bastante. Sim, ele avança bastante. Só que a gente poderia usar 100% do Marquinhos no ataque. Mas ele cansa tendo que ir e voltar. Apesar dele ter um físico também muito bom, bem parecido com o Ares, de demorar a cansar. Mas ele cansa. No segundo tempo, metade do segundo tempo ali, ele já está praticamente exausto. Então a gente perde muito poder ofensivo jogando com ele na lateral direita. Eu gosto muito do Guga. O Guga poderia estar atuando. Poderia estar sendo titular. E o Marquinhos no ataque ali, titular, reserva, sei lá. Aí é com o Diniz o problema dele. Mas atuando na posição dele. Até o momento,
hoje, né, é o único jogador que está na posição errada, né? Não é na sua posição de origem. Fora o Lima, que também sabe jogar de segundo volante, apesar de ser um meia mais ofensivo, mas também sabe atuar de segundo volante. Não tão bem quanto ele sabe armar uma jogada. Ali o meio de campo está sendo formado, o Marcelo agora na lateral esquerda também, e o meio de campo está sendo formado pelo Martinelli, que está atuando na posição do André, que está contundido, o Lima de segundo volante e a volta do Ganso, que não atuou contra o São Paulo porque estava suspenso também. O ataque titular, graças a Deus, é o ataque campeão da Libertadores. Lateral direita, pela direita, o John Arias, pela esquerda, o Keno, e centralizado é o Germancano. Ele fará o duplo L nesse jogo de amanhã. Garanto a vocês, quem puder apostar, aposta aí que vai sair o gol do ano. Agora vamos lá, um ponto importante. Vamos analisar a tabela da Libertadores dos 3 clubes. Eu poderia expandir mais um pouquinho aqui para os brasileiros, Palmeiras, Atlético, mas eu gosto de focar nos cariocas. Então vou dividir a tela aqui com vocês. Vamos lá. O Fluminense está com 8 pontos, Cerro Porteño com 5 e Colo-Colo 4, Alianza Lima 3. Colo-Colo e Alianza Lima se enfrentarão às 21 horas de hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, quarta-feira. Então, quem vencer consegue entrar temporariamente ali na classificação para as oitavas, dentro do segundo colocado, no caso, substituindo o Cerro Porteño. Fluminense seria um ótimo resultado, um empate entre os dois. Isso daí, um empatezinho amanhã, para o Fluminense seria excelente um empate nesse jogo, porque já decretaria a classificação do Fluminense para as oitavas. O Fluminense poderia, Deus me livre que isso não aconteça, mas poderia até perder para o Cerro Porteño amanhã. Mas não vai acontecer, porque o Fluminense tem que brigar pelo primeiro colocado geral, apesar de ser bastante difícil. Porque o River Plate está lá na frente, o Atlético também está muito bem. Mas seria excelente ali para brigar entre os 3, 4 primeiros. Muito bom esse resultado mesmo. Fluminense amanhã, vencendo o jogo, vai a 11, isola completamente, decreta de vez a classificação. Então é importante essa vitória de amanhã. O grupo do Fluminense pode ser definido amanhã. Então a gente tem que ter bastante atenção, inclusive atenção no jogo de hoje também. Agora vamos para o grupo do Botafogo. Botafogo, Júnior Barranquilla em primeiro com 9, Botafogo em segundo com 6, Universitário, que é o seu adversário, com 5, LDU com 4. Então a gente vê que o grupo está bastante acirrado ali, tudo bem apertado. Júnior Barranquilla, apesar de estar distante também, mas pode ser ultrapassado ainda, tanto pelo Botafogo quanto pelo Universitário. Então assim, o jogo de amanhã, entre o Universitário e o Botafogo, vai ser um jogão. Porque quem vencer vai entrar na zona de classificação, apesar do Botafogo já estar. Então assim, o Botafogo vencendo, ele vai a 9. Dependendo do resultado também pode ultrapassar o Júnior Barranquilla, apesar do saldo de gols ser bastante distante ali. E se o Universitário vencer, vai a 8, passa o Botafogo. E o Botafogo enfrenta o líder, Júnior Barranquilla, na última rodada, fora de casa. Então assim, o Botafogo precisa da vitória. Um empate seria, obviamente, fora de casa, você já estando na frente do adversário, seria muito importante, mas isso daí deixaria um perigo gigantesco para a última rodada, porque o Universitário vai enfrentar a LDU. E a gente pode até dar uma olhada aqui, ó, o Universitário enfrenta a LDU lá em Quito. É um jogo difícil, mas se o Júnior Barranquilla venceu, por que o Universitário não pode? O Botafogo não pode dar sorte, não pode dar brecha para o azar, né? Então, se o Universitário vence o Botafogo, se o Botafogo empata, né, com o Universitário, iria a 7, o Universitário iria a 6. Mas se na última rodada o Universitário vence a LDU, o Universitário iria a 9. E o Botafogo, perdendo para o Júnior Barranquilla, permaneceria com 7. Então ficaria fora. Então, repito, é importante a vitória do Botafogo amanhã. O Botafogo tem que aproveitar que está em boa fase,
está em crescente e tentar buscar um resultado positivo. Agora vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo. O Flamengo que está numa situação complicadíssima, apesar do grupo ser bem fraco, mas o Flamengo ele se complicou. Perdeu jogos ridículos ali. O Flamengo perdeu para o Palestino 1-0, perdeu para o Bolívar 2-1 e venceu o Palestino aqui, né? Empatando também com o Milionários fora. Então assim, o Flamengo tá péssimo nessa Libertadores. Mas eu repito, eu acredito na classificação do Flamengo por ter esses 2 jogos em casa. Só que isso depende do jogo de hoje. Se o Flamengo empatar, vai complicar muito. Vai complicar demais. Por quê? Bolívar enfrenta o Palestino. Bolívar, se quiser, abre as pernas para o Palestino para prejudicar o Flamengo. Entende? O Flamengo vai vencer o Milionários aqui. Vai vencer. O Bolívar é o mais difícil do grupo. Então, se o Flamengo empatar com o Bolívar, o Flamengo vai ficar com 5. Palestino, vencendo o Bolívar, iria a 10 também. Só que é muito difícil ele passar o Bolívar, porque ele tem um saldo negativo. Então, assim, o Bolívar terminaria o grupo em primeiro, Palestino em segundo e Flamengo em terceiro. Então, assim, o Flamengo tem que buscar a vitória, saldo de gols, tem que buscar goleada hoje. E lembrando que o jogo é hoje às 21 horas no Maracanã, 21h30. Transmissão da Globo. Então vamos ficar atento a esse jogo que vai ser muito bom. Então, por incrível que pareça, o Fluminense é o mais tranquilo dos 3 cariocas. Apesar do Fluminense estar muito mal do Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores está praticamente garantido a sua classificação. O Fluminense não vem fazendo bons jogos, mas vem sendo guerreiro ali, como a gente canta na arquibancada. Então o Fluminense pode garantir a classificação hoje, como eu já falei. O Flamengo tem que buscar a classificação, tem que buscar dar goleada. O Botafogo vai ter que buscar as 2 vitórias fora de casa. A situação do Botafogo é muito complicada. Foi perder ponto para o Júnior Barranquilla, perdendo de 3-1 em casa lá na primeira rodada. Isso complicou muito a vida do Botafogo. E eu espero que você possa deixar o seu comentário aqui, interagir comigo, dizer o que você achou do vídeo, dizer também o que você espera do seu time. Vascaíno, deixa aqui o seu seca-seca. Você que não está na Libertadores, mas tem certeza que vai assistir os 3 cariocas. Certeza absoluta. Tá bom? Se você puder também, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Valeu? Muito obrigado por você chegou até aqui. Tamo junto. Forte abraço. Saudações tricolores. Vitória Fluminense. Autoriza Vilmar Roldan. Não tô ansioso não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. O gol do título é meu. Pro John Kennedy.